Uma boa tarde a todos. Mais uma vez estamos transmitindo nossa palestra via internet, em consideração à recomendação da Organização Mundial de Saúde, ao Ministério da Saúde, à Federação Espírita Brasileira e à Associação Médico Espírita, para não termos aglomerações. Hoje, o tema de nossa palestra é apego. E vamos seguir aqui ao texto do livro Vencendo as Imperfeições, de Humberto Ferreira, do Livro dos Espíritos e algumas outras considerações que faremos de livros da série Nosso Lar. Em relação ao texto que citamos primeiramente, iniciamos assim: chamamos de apego aos fortes vínculos que estabelecemos com pessoas ou coisas, como dinheiro, riqueza, casa, carro, empresa, fazenda, roupas, calçados, joias, animais, objetos de estimação, corpo físico, cargos, poder, posição de destaque, pessoas, etc. Quando isto ocorre, temos grande dificuldade de desapegarmos-nos. Nossa morada definitiva é o plano espiritual, é o mundo espiritual. A estada na Terra é temporária e necessária para o nosso progresso moral. A excessiva valorização da vida terrena costuma provocar uma verdadeira inversão de valores, fazendo com que os valores materiais sejam colocados acima dos espirituais. E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, a sua parte terceira, da Lei do Progresso, capítulo 8º, a questão 785, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. No nosso texto do livro inicial que citamos, diz ainda: como consequência ocorre o apego, que é tanto maior quanto menos adiantado o espírito, e diminui com a sua evolução. No caso particular das riquezas, é muito prejudicial ao espírito, porque nessa condição o desprendimento demanda mais tempo depois que retorna à pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. No livro Ação e Reação, de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, nós temos uma situação bem interessante. Aqueles que leram vão lembrar, aqueles que estudaram também conosco na Casa do Caminho vão lembrar, que um dos obsessores, no caso que cita André Luiz, está fortemente ligado a um fazendeiro, a um dono de terras, que por sua vez é muito apegado às suas terras e à riqueza. E é através desse apego que ele move toda a sua intenção de prejudicá-lo, e a sua intenção e a sua ação. E ele cita ainda, o obsessor, algo interessante, que todos nós temos um tema central, algo que nos leva a seguir na vida, nos movimenta a vida, e esse tema central muitas vezes é uma imperfeição. E é a esse tema central que eles se ligam, se sintonizam, para que possam nos perturbar. E ele cita ainda que naquele caso em particular era o apego aos bens terrenos, mais propriamente à propriedade, aos recursos financeiros que aquela pessoa tinha.
Então nós temos que nos vigiar, fazer uma reflexão, qual é o nosso tema central. E quase todos nós temos algo que se sobrepõe aos outros valores que damos valor aqui na Terra. Muitas vezes não é o apego, muitas vezes é orgulho, vaidade e coisas assim. Há tendências desequilibradas sexualmente falando, mas sempre, em todos os casos, nós sempre temos um resquício ou temos o apego como aquela imperfeição que nos prejudica muito. Então temos que sempre fazer uma reflexão em torno daquilo que nos perturba, daquilo que nos tira a paz, daquilo que certamente é um motivo de desassossego espiritual. E encontrando ali o apego, nós temos que meditar bem nesses valores espirituais que cita o Livro dos Espíritos, porque nós somos espíritos, nós viemos do plano espiritual, viemos com valores morais, viemos com virtudes, mas viemos também com tendências inferiores, viemos com defeitos, viemos com imperfeições morais. E quando aqui renascemos, nós estamos já, quando estivermos já de posse de todos esses valores, depois da infância, já na adolescência quase, estaremos de posse de todos esses valores. E aí vamos sentir essas influências de uma maneira mais forte. Identificando-as, nós temos que combatê-las, e é nisso que consiste a nossa grande batalha aqui na Terra, essa nossa grande luta aqui na Terra. Reforçar, alimentar os valores espirituais, as virtudes, e combater aquilo que não nos trará nenhuma paz, não nos trará nenhum sossego, vamos dizer assim, em relação a nossas outras tarefas que temos a desempenhar aqui na Terra, porque não é só combater as nossas imperfeições. Todos nós temos algo a fazer aqui na Terra em prol da humanidade. Seja pequeno, seja maior o trabalho, nós também temos essa função aqui na Terra, essa tarefa aqui na Terra, como está bem descrito nos estudos sobre a reencarnação, onde se cita que, além do aperfeiçoamento espiritual, a reencarnação também nos serve para darmos a nossa cota de trabalho em prol da comunidade que vivemos, em prol da humanidade, vamos dizer assim. Então, o apego é algo muito importante que temos que combater. E quando nós nos vemos com esses valores já em nós, já latentes e agora bem patentes em nós, nós temos que prestar atenção aos sinais que nos chegam. Às vezes eles chegam de uma maneira diferente para cada um. Às vezes são maneiras iguais que percebemos em muitas pessoas, em nós mesmos. Alberto Almeida cita numa de suas palestras, Alberto Almeida, um conhecido orador espírita, ele cita que os viajantes do deserto muitas vezes olham para o céu e quando percebe que uma certa ave faz sobrevoos no seu caminho, eles ficam atentos, porque certamente estão na direção errada. Então eles tentam analisar e modificar a direção por onde estão indo. Certamente estão errados. Aquela ave os alerta, porque ela está apenas aguardando a sua queda para atacá-los. A nossa vida não é diferente. Nós recebemos avisos que nos chegam do nosso inconsciente ou de nossos amigos espirituais. Avisos que chegam com esse desassossego, essa perturbação, vamos dizer assim, essa insatisfação íntima. Isso são apelos, são avisos da alma, de nós mesmos e desses amigos, que nós não estamos no caminho certo. E se estamos com esse desconforto, nós temos que parar, nós temos que analisar o que estamos fazendo, porque certamente não estamos no caminho certo. E aí é hora de mudar, fazer aquela reforma íntima, levando em consideração mais os valores espirituais do que os valores materiais, para prosseguirmos nosso caminho aqui na Terra, como certamente já programamos no plano espiritual, juntamente com esses benfeitores espirituais. E que aqui
sendo mais difícil, nós fazemos de uma maneira mais sozinhos, porque eles apenas podem nos intuir, mas não podem nos falar diretamente, porque a caminhada é nossa, ela é individual, ela é solitária, mas eles são solidários conosco, nos auxiliando. Como consequência da excessiva valorização da vida terrena, que é tanto maior quanto menos adiantado o espírito, e diminui com a sua evolução, como é lógico, nós temos que prestar atenção a esses avisos. E no caso particular das riquezas, é muito prejudicial ao espírito, porque nessa condição o desprendimento demanda mais tempo, depois que retorna ao plano espiritual. Isso nós lembramos a vocês agora há pouco. É importante que sempre estejamos falando sobre isso, sempre refletindo sobre isso. Na carta a Timóteo, o apóstolo dos gentios Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a causa de muitos males. Isso está em 1 Timóteo 6,10. Então, ele diz que o dinheiro é a causa de muitos males. Mas, como lembra Emmanuel, o dinheiro é o sangue da terra. Bem empregado é fonte de coisas boas às pessoas, é fonte de caridade, é fonte de auxílio àqueles que menos possuem. Mas mal empregado leva a esses infortúnios espirituais. Então temos que atentar contra isso. Quem de nós não quer viver confortavelmente? Todos nós. Mas temos que prestar atenção aos excessos e ao fato de, às vezes, darmos mais atenção à conquista desses valores materiais, desse conforto material, do que propriamente a nossa evolução espiritual, ao procurarmos ser homens de bem. Não é? Então, às vezes, invertemos os valores e temos que ficar atentos. Viver na Terra, sim, com os recursos que ela nos proporciona, mas vivendo honestamente, vivendo direcionados ao bem comum. Incentivar o desapego aos bens materiais não significa subestimar a importância do corpo, ou mesmo do dinheiro, mas sim desenvolver a consciência de que aferrar-se à matéria pode acarretar prejuízos de ordem espiritual. E esses prejuízos, às vezes, continuam de reencarnações a reencarnações. Isso aí é um erro que nos trará enorme prejuízo à continuidade de nossa evolução. Às vezes ficamos estagnados por longo tempo, por darmos mais atenção às coisas que são passageiras do que às coisas que permanecem conosco. Porque não podemos esquecer que, como espíritos imortais, nós levamos ao plano espiritual apenas as virtudes e nossos defeitos, e reencarnamos com essas virtudes e esses defeitos, tendo isso na nossa individualidade, formando o nosso caráter. Assumimos ao reencarnar uma personalidade, mas essa personalidade ela terá essas virtudes e esses defeitos. Após desencarnar, estaremos no plano espiritual, mas depois, retornando novamente à carne, uma nova reencarnação, uma nova personalidade, seremos outra pessoa, mas teremos os mesmos valores que já conquistamos, os mesmos defeitos que ainda temos. Então, aprimorar as virtudes é algo que nos aproximará da perfeição, se bem que ainda estamos bem longe, mas nos trará enorme felicidade, porque, como está no livro dos Espíritos, o homem sofre porque é imperfeito. Quanto maior nossa imperfeição, mais sofrimento nós temos. Quanto mais perfeitos nós somos, menos sofrimento nós teremos. Isso é muito lógico, como todo o livro dos Espíritos. Aquele que se mantém muito ligado à matéria não consegue desempenhar o verdadeiro papel do servidor de Jesus, porquanto não produz o tanto que é necessário para enquadrar-se como seu discípulo. Vejam que aqui ele coloca de uma maneira muito interessante e muito enfática: aquele que se mantém muito ligado à matéria não consegue ser um verdadeiro servidor de Jesus. Então nós temos que lembrar que, porém,
Nós não somos perfeitos, mas nós podemos fazer o melhor de nós. E o importante é o esforço que fazemos para melhorar, mas o esforço sincero, honesto, aquele que desenvolvemos o melhor de nós em todas as tarefas que realizamos, em todos os combates a nossas inferioridades, nós o fazemos com maior zelo, atentando para acertar sempre. E dessa maneira, de uma maneira honesta, nós sempre analisamos nossos atos, nossos pensamentos, corrigindo aquilo que está errado, buscando corrigir, procurando, como disse Allan Kardec, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, buscando sempre a perfeição. É muito difícil, mas é necessário a nossa felicidade. Sócrates procurava desenvolver em seus discípulos a consciência de que não deveriam preocupar-se exclusivamente com o corpo e as riquezas. Ele sabia que o que aguardava os homens, os espíritos dos homens após a morte do corpo, e de como era bem melhor a situação dos que desencarnavam desprendidos das coisas materiais. É ideal que o ser humano compreenda o valor e a utilidade das coisas materiais, utilizando-as de maneira que não tragam nenhum tipo de prejuízo espiritual. Eu me lembro muito bem que eu li, talvez num livro, não me lembro qual, e já citei em várias palestras da Casa do Caminho, que em Uberaba, Chico Xavier atendia, enquanto várias pessoas voluntárias, faziam palestras num certo lugar, ali perto mesmo, né, enquanto as pessoas esperavam. E se destacava uma mulher, uma senhora, que era da sociedade, e fazia palestras ali a um grupo de 400 pessoas, mais ou menos. E essa mulher, um certo dia, falava sobre o egoísmo, sobre a caridade, só que ela portava algumas joias que, como era comum no meio social que ela vivia. E as pessoas ouviram a palestra, muito bonita, por sinal, segundo o relato, e após a palestra, alguns lhe procuraram e a questionaram. Como que a senhora pode falar de caridade, pode falar do apego, né? Dessas coisas, portando tantas joias assim? E ela muito tranquilamente respondeu a eles: ora, meus irmãos, hoje eu porto essas joias, essas pulseiras, esses anéis, mas algum tempo atrás eu portava muito mais anéis, muito mais pulseiras. Hoje eu já consegui me livrar de muitas delas. Então eu estou melhorando, pouco a pouco. Então esse exemplo nos mostra claramente que nós vamos nos livrando das joias, dos anéis, lentamente, de nossas imperfeições lentamente. E como diz Allan Kardec, melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então o apego também nós vamos nos livrando lentamente. Nós vamos nos desapegando das coisas materiais, mas não a ponto de não termos nada aqui na Terra, não vivemos com nada aqui na Terra. Nós temos que buscar sempre o nosso conforto e o conforto dos nossos. Isso é natural que se busque, mas não dar maior importância às coisas da Terra, relegando a segundo plano os bens, os valores espirituais, aqueles que trazemos no íntimo de nós mesmos, aqueles que nos seguirão, que seguirão conosco ao plano espiritual quando nós para lá formos. Então nós temos que entender bem essas coisas, que não se faz um salto, não se dá um salto na evolução, mas se faz uma melhora gradativa através da reflexão, através de se atentar à direção que estamos indo, se aquela direção está certa, porque como no caso da ave que sobrevoava o viajante no deserto, nós recebemos avisos. Os avisos não são aves, mas são impulsos, é a nossa consciência às vezes que nos avisa que algo está errado, existe um desconforto espiritual, existe um sentimento de culpa, olha, parece que alguma coisa não está bem, tem que analisar o que é, às vezes vem uma certa tristeza,
às vezes essa tristeza se aprofunda se nós continuamos naquele caminho e pode passar uma depressão. Então, se nós analisarmos bem aquilo que nos traz desconforto íntimo, nós vamos ver que vai começar a aparecer em nossos pensamentos aquelas propostas que fizemos antes de reencarnar, que nos foram ensinadas, inclusive, pelos bons espíritos, nós fomos orientados, nós fomos bem esclarecidos em relação a isso. Então nós vamos começar a ver que a causa do nosso desconforto é justamente estar ligados a algumas imperfeições. E uma delas, muito importante, é o apego. É o apego. Nós queremos deixar essas reflexões a vocês e no encerramento nós pedimos permissão para deixar uma pequena parte de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, que ele proferiu na cidade de Paranavaí, em 1989. Nós assistimos a palestra, nós gravamos a palestra em áudio e nós vamos deixar como vibração final o trechinho final da palestra, que foi muito interessante. Em 1989, a Casa do Caminho estava nascendo. Ela ainda não tinha sido fundada, mas estava nascendo. Isso foi muito importante, essa palestra foi muito importante para todos nós. E vamos deixar como vibração final, com a permissão de Divaldo e dos irmãos de Paranavaí. Vocês vão certamente gostar muito. Fica aqui o nosso abraço a todos, uma boa tarde a todos, que passemos por toda essa situação que estamos passando na Terra, refletindo em nossa situação espiritual, buscando esses momentos de isolamento para que algo melhore dentro de nós, que as nossas pretensões, que as nossas intenções de melhora se reforcem, que nossas reflexões em torno do que somos seja honesta para prosseguirmos melhores e num mundo melhor. Que Jesus abençoe a todos, uma boa tarde. Despojar-se, porque o mais importante do que as coisas é o estado de alma. E não há nada de fora que possa preencher o vazio de dentro. O Espiritismo nos faz uma proposta, a proposta da paz, que decorre de uma consciência tranquila, que é o resultado de uma conduta reta e que brinda um coração pacificado. O Espiritismo consegue isto porque é Jesus que volta. É o cristianismo da sua beleza essencial, em que a felicidade não é ter, a felicidade é ser. Feliz não é quem recebe, feliz é quem doa. Feliz não é aquele que proporciona as lágrimas, feliz é quem chora, e desventurado é aquele que se faz responsável pelas dores alheias. Nesta hora grave, eu me recordei do cardeal Eugênio Pacelli, de Wolf Messing, desses paranormais, para trazer a figura veneranda de Jesus, o médio de Deus, o médium por excelência, o amor não amado, para que ele nos dê forças de suportar as conjunturas terríveis que nos parecem esmagar, para que ele nos torne estrelas na noite truanesca que tomba sobre a terra, para que sejamos a luz, como ele disse: vós tendes que permitir que brilhe a vossa luz. Deixemos brilhar o pirilampo que está dentro de nós, até que ele se converta em uma estrela. E ao invés de reclamar, ao invés de fazer o coro das parcas pessimistas, vamos dar-nos as mãos e cantar um hino de louvor, porque a vida é tão bela e tão consentida. Pelo teu amor, obrigado, Senhor.